Pessoal, tudo na paz, tudo tranquilo? Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e nesse vídeo nós vamos trabalhar sobre a visão economicista, o Brasil visto pelo economicismo, ok? Então, vamos lá, olho nos slides para a gente poder dar continuidade. Bom, então vamos fazer uma leitura economicista da sociedade brasileira. Essa leitura vai nos permitir avaliar o papel do Brasil enquanto colônia portuguesa de exploração e a utilização de trabalho escravo, em particular do negro escravo no Brasil. Bem, vamos analisar então. São dois os fatores que colocam o Brasil em uma situação periférica no mundo capitalista. O primeiro fator é considerado por muitos estudiosos como uma justificativa para a manutenção da situação periférica do Brasil no mundo capitalista, mantendo seu papel como fornecedor de matéria-prima, mesmo após a sua independência. Essa é a questão da divisão internacional do trabalho, ou seja, os países ricos, desenvolvidos, fornecem matéria-prima, produtos tecnológicos industrializados, e os países periféricos subdesenvolvidos fornecem matéria-prima, como é o caso do Brasil. Mesmo após a sua independência, ele continuou sendo fornecedor de matéria-prima. E o segundo fator induz a compreensão das questões relativas ao preconceito sofrido pela população afrodescendente no país. A questão dos negros escravos, pessoal. Foi dada liberdade aos negros, contudo não deu condições para que ele conseguisse prosperar na sociedade. Isso manteve a nossa sociedade numa situação bastante complicada, né? Deixou a nossa sociedade numa situação de bastante precariedade. Bom, nesse contexto, desponta um grupo de intelectuais que se preocuparam em analisar o Brasil em oposição à visão eurocêntrica. Isso é muito importante, que até então nós estamos sob uma visão eurocêntrica de mundo. O que a Europa achava que era bom para a gente, não é verdade? Destaque para Caio Prado Júnior, que é o que nós vamos estudar hoje, né? Florestan Fernandes, nós vamos fazer uma breve síntese sobre os seus trabalhos, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Fernando de Azevedo. Essa é a geração de intelectuais de 1930. Vamos observar a visão economicista de Caio Prado Júnior, como vocês estão vendo aí na imagem, né? O autor se destacou nessa geração, pois procurou formalizar o método marxista para explicar a formação social do Brasil. Não tem como nós já vimos, não tem como você entender a perspectiva econômica de qualquer sociedade sem estudar Karl Marx e Engels, sem entender a visão marxista. E Caio Prado Júnior foi um dos precursores aqui no Brasil durante a década de 1930 nesses estudos. Em 1933 ele publicou a Evolução Política do Brasil, onde ele explicava a evolução política que se dava através do viés econômico. Em 1942, publicou a Formação do Brasil Contemporâneo, que é o que vocês estão vendo aí na imagem. Em 1945, a História Econômica do Brasil. A leitura marxista da sociedade brasileira possibilita o entendimento da formação do país com base na exploração econômica mercantilista portuguesa. Vamos entender um pouquinho o que foi o trabalho de Caio Prado, em que ele se baseou, né? Caio Prado, de 1907 a 1990, como vocês estão vendo na imagem, ele foi historiador, geógrafo, crítico literário, editor, político, escritor, e a sua análise é bastante ampla, porque ele seguiu muitos caminhos de análises diferenciadas, mas a base de sua obra parte do princípio da manutenção do país como periférico, como subdesenvolvido. E dentre os principais autores estão a extração da riqueza da colônia pela metrópole, a criação de latifúndios por meio das sesmarias, a ausência de integração social provocada pelo isolamento dos núcleos de povoamento, a característica essencialmente agrária com a produção voltada para o mercado externo, a ausência de um mercado interno substancial. Bom, o autor ainda pensou a questão do fator social no Brasil. E esse fator social, como vocês podem ver na imagem, tem uma relação direta com
o trabalho do imigrante europeu. O imigrante europeu que chegou no Brasil para trabalhar nas lavouras, para trabalhar nas fazendas, como assalariado, é uma lógica do Brasil relacionada à sua formação social, bem como a exclusão do negro, como vocês podem ver no slide. Vamos entender como que o autor via a história do Brasil. Olha só, o pensamento do autor também aborda eventos decisivos da nossa história, como a independência do Brasil e a proclamação da República, que foram situações direcionadas a atender às classes sociais privilegiadas, visando a manutenção de seus interesses políticos, econômicos, mantendo as camadas menos favorecidas, a população em geral, principalmente os negros que foram libertos, os brancos pobres, né, afastada desses processos. Então, tanto a independência quanto a proclamação da República teve um interesse exclusivo, que era a manutenção dos privilégios das classes sociais. Vamos agora conhecer um outro autor que foi bastante interessante durante esse período, né? Florestan Fernandes é considerado um dos maiores intelectuais brasileiros, formado pela USP. Ele foi influenciado por clássicos da sociologia, como Karl Marx, como Engels. Entre suas principais obras estão a Organização Social dos Tupinambás, de 49, a Etnologia e a Sociologia do Brasil, as mudanças sociais no Brasil, a integração do negro e a sociedade de classe, entre outras obras. Florestan Fernandes foi um grande pensador sobre a questão racial no Brasil. Foi professor e mentor de grandes sociólogos, como Fernando Henrique Cardoso, como foi presidente do Brasil por 2 vezes, como vocês estão vendo na imagem. E apesar da sua legalidade constitucional, que é a questão da democracia racial, entendeu? A democracia racial não passa de uma falácia no Brasil, segundo o pensamento do autor. Porque os interesses de classe e de pensamento de pessoas preservam a desigualdade histórica do elemento negro, contribuindo visivelmente para a manutenção das diferenças raciais no Brasil. Então, de acordo com o autor, não existe democracia racial no Brasil. O negro, ele vive em situação de excludência. É claro que o Brasil tem demonstrado leis para poder diminuir essa situação, é a questão das cotas. Tem várias políticas voltadas para a inserção do negro nas universidades. É claro que melhorou nos últimos anos, né? Vários da população negra hoje faz parte da classe média. Tem melhorado. Contudo, né, ainda está longe de ser o ideal. Aqui uma frase do autor com relação aos meios de comunicação, com relação à mídia. A televisão tornou-se um Estado dentro do Estado, uma escola acima das escolas e uma forma subliminar e assustadora de manipulação de mentes. É claro que se o autor fosse vivo hoje em dia, ele ia colocar também a questão dos aparelhos celulares e da internet. Pessoal, é isso aí, né? Uma pequena síntese do que nós trabalhamos em sala de aula. Não se esqueça de assistir os vídeos anteriores a esse com relação à visão economicista, né? As ideias de Karl Marx e de Engels, ok? Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.